Matheus Barros, tenho 19 anos, sou estudante de Engenharia Civil aqui na UFAL, Campo Sertão, em Delmiro Gouveia. Estou aqui para apresentar uma videoaula sobre o Código de Ética Profissional do Engenheiro. Esse é um trabalho pedido pelo professor Adeildo, da Universidade Federal de Alagoas, e corresponde à matéria de Ética e Exercício Profissional. Primeiro de tudo, né, a gente tem que saber o conceito sobre o que é ética. Você se considera ético? Então, para pegar esse conceito de ética, eu vou puxar um pouquinho assim mais a definição de ética. Deixa eu dar uma lida aqui sobre a definição de ética. Então, a ética é a parte da filosofia dedicada aos estudos dos valores morais e princípios ideais do comportamento humano. A palavra ética é derivada do grego e significa aquilo que pertence ao caráter. Tudo bem. Depois dessa breve introdução sobre ética, foi feito um código de ética para a engenharia, certo? E como qualquer código de ética, tem como principal objetivo determinar regras, normas, para que estão ligados a um trabalho ou algo do tipo que tem esse código de ética sigam da mesma forma, evitando discussões entre o alunado ou o pessoal do mercado de trabalho e outros problemas que poderiam ser causados. Vamos lá, vamos agora abranger o tema que foi pedido. São 9 artigos de ética profissional desse código da engenharia, que também é bom eu falar aqui que não é só para a engenharia, mas também ele abrange arquitetura e agronomia, certo? Esse código ele foi implementado pelo COFEA em 1957, seguindo a resolução federal de número 114. Porém, somente em 1970, depois de inúmeros embrólios, o plenário federal aprovou esse código. Vamos destacar alguns desses artigos como alguns dos princípios que influenciam na formação e na atuação, principalmente nos engenheiros que ainda querem se formar, arquitetos que querem se formar, agrônomos também, e os que já estão formados, recém-formados. Vamos lá. O primeiro artigo eu vou ler para vocês aqui. Ele diz o seguinte: interessar-se pelo bem público e com tal finalidade contribuir com seus conhecimentos, capacidade e experiência para melhor servir à humanidade. Vamos lá. O que seria mais ou menos isso? O profissional ele deve cooperar para o progresso da coletividade. Como assim? Falando o que sabe, o que pode ajudar. Tudo isso com a finalidade de ter um bom desenvolvimento que está sendo trabalhado em um projeto, uma obra, ou que venha a ser, certo? O profissional também deve desprender e assim se largar do máximo dos seus esforços, dar tudo de si para ajudar sobre assuntos relativos à profissão. E algum exercício, alguma dúvida de engenheiros, ele tem que sempre cooperar e não se negar a dar essa ajuda. Não se expressar publicamente sobre assuntos técnicos, sem estar devidamente capacitado para tal. Eu vou dar um exemplo. Se um repórter chega para um engenheiro e esse engenheiro está responsável por uma grande obra, certo? Vamos supor esses estádios para a Copa do Mundo. A repórter chega e pergunta: e aí, engenheiro, como é que está o andamento da obra? Qual é a previsão para a data de entrega? A porcentagem que está para ser concluída essa obra? Aí o engenheiro pega e fala: não, já está tudo plano já para plantação do gramado, a base e os alicerces de arquibancadas já estão todas prontas, faltam alguns blocos de encaixe, falta terminar um pouquinho da cobertura, e
está mais ou menos uns 80% concluído, faltando só daqui a 2 meses a gente entrega logo a obra pronta, e é isso. O repórter agradece, né, a entrevista, e vai dar uma averiguada na obra, para ver como é que está realmente o andamento da obra. Ao chegar na obra, ele vê tudo ao contrário do que o engenheiro falou. Tudo desnivelado, muita coisa para ser pronta. E praticamente só vai demorar mais ainda do que ele falou. Aí isso também que esse primeiro artigo fala, né? Outra coisa é que ele não deve dar opinião sem souber, se ele não souber argumentar, ele não dê essa opinião, porque assim vai ficar feio, e ele tem que ter um conhecimento para saber argumentar. Bom, agora vamos falar sobre o segundo artigo. Eu vou ler para vocês o segundo artigo. Considerar a profissão como alto título de honra e não praticar nem permitir a prática de atos que comprometam a sua dignidade. Certo? Isso me diz o seguinte, que se o profissional pode auxiliar, ele não deve se negar a ajudar para um trabalho. Um exemplo, se o engenheiro passa por uma obra e mesmo que a obra não seja dele, ele está lá, a obra de um colega dele está lá, o colega está lá mostrando o projeto a ele e tal, os cálculos, aí ele percebe que os cálculos estão um pouco errados, e que se for feito daquele jeito, pode ser que tenha problemas futuros. Aí ele chega e fala, ó, esses cálculos estão errados, revê aí os cálculos, para não ter problemas, para não cair, para não danificar, não machucar alguém. E é isso que esse artigo vem dizer, né? Que comprometam não só a sua dignidade, mas a dignidade do seu colega. Certo? Outra coisa também é prestigiar as entidades de classe. O que são entidades de classe? São diferentes organizações que representam as diversas modalidades profissionais, né? Ligadas às áreas de engenharia, de arquitetura, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, certo? Como assim prestigiar? Assim, não, como é que se diz? Não, eu sou engenheiro e só eu presto, e arquitetos não prestam, agrônomos não prestam. Você tem que também prestigiar as outras profissões que fazem parte do seu rumo, do seu redor, né? E contribuir sempre que você for solicitado, certo? Outra coisa também, esse código de ética vem falando sobre a dignidade, né? Sobre o que vai comprometer a sua dignidade, certo? Sua honra também. Então, outra coisa, você não pode nem nomear, nem contribuir para que nomeie pessoas que não tenham a necessária habilitação profissional para cargos rigorosamente técnicos. Tipo, eu sou engenheiro e meu primo quer fazer engenharia, tem 20 anos, está estudando no cursinho e eu quero ele para trabalhar aqui como técnico, né? Ele é da minha família e ele pode, e uma pessoa que estudou, é mais qualificada, fez depois de um ensino médio, fez um curso técnico para aperfeiçoar seus conhecimentos, não vai estar habilitada, e a minha família vai dar. Então isso não é digno, isso não é uma coisa honrada, isso é antiético fazer esse tipo de coisa, né? Outra coisa que é não associar a qualquer empreendimento de caráter duvidoso ou que não não se encaixe com os princípios da ética, certo? Você roubar não é ético nunca será. Você está numa obra e você fala, ó, a gente pode pedir 300 milhões, mas a gente só vai gastar 100, e os 200 milhões a gente fica. Se isso você vê, você não denunciar, você não está sendo ético, você está contribuindo para esse roubo, você está sendo
um coautor também, você está participando desse grupo, certo? Outra coisa também é não aceitar tarefas para as quais que eu não esteja preparado. Eu não vou aceitar uma tarefa, certo? Só porque eu estou começando agora, eu quero todo tipo de trabalho e eu quero trabalhar, eu quero mostrar serviço, eu vou aceitar tudo que é tarefa e no final não vou entregar nada, não vou dar conta, vai cair tudo e acabou. E como é que vai ser? Certo? Você não pode assim, não pode aceitar esse tipo de coisa, certo? Outra coisa também, não subscrever, nem expedir, nem contribuir para que expressam títulos, diplomas, licenças, atestados profissionais, pessoas que preencham os requisitos para exercer a profissão, certo? Tipo, um TCC mal feito, um projeto que eu não terminei, certo? Eu não terminei a faculdade, mas tem uma coisa lá, tal. Aí a pessoa chega e pede para mim fazer o projeto, para outro engenheiro só assinar, certo? Isso não é ético, isso não é. Então eu vou me esforçar, mesmo não estando formado, não podendo assinar um projeto, eu vou fazer o projeto e o engenheiro que não faz nada, só é solicitado para assinatura, porque é engenheiro, pronto, vai só assinar lá, vai ganhar seu dinheiro lá por uma assinatura e pronto. Se aquele projeto não der certo, se aquele projeto cair, o responsável vai ser o engenheiro que assinou. Então isso não é ético, né? Outra coisa também é realizar de maneira digna a publicidade que efetue de sua empresa ou atividade profissional, impedindo toda e qualquer manifestação que possa comprometer o conceito da sua profissão ou dos colegas, certo? Outra coisa também é não utilizar a sua posição de engenheiro, no caso eu estou falando sobre o meu curso, né? Mas a posição de arquiteto ou de agrônomo, quando ocupar um cargo ou função em uma organização profissional, certo? Tipo, eu sou engenheiro e tal, eu vou chegar ali com um professor meu, não, pode deixar aqui, aquele negócio eu consigo com o meu professor antigo e tal, eu tenho intimidade com ele e eu tô usufruindo de uma vantagem que eu tenho para fazer alguma coisa, para conseguir um recurso a mais, para conseguir escapar de alguma coisa que já fiz não ética, entendeu? E uma coisa não ética vai puxando outra coisa não ética e vai e tem uma hora que vira uma bola de neve e você não consegue mais sair dessas atitudes não éticas e começar a ser um profissional ético. Vamos lá. O terceiro artigo, ele nos diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. Não cometer ou contribuir para que se cometam injustiça contra colegas, certo? No subtítulo desse artigo, ele me fala o seguinte, que é não prejudicar de maneira falsa ou maliciosa, direta ou indiretamente, a reputação, a situação ou a atividade de um colega. Como assim? De maneira falsa ou maliciosa. Você chegar e tá no ambiente de trabalho, numa empresa, tá aqui e tal, você não gosta daquela pessoa de uma maneira pessoal. Você não gosta dela, é algo pessoal, certo? Mas o trabalho dela é bom, ela é uma pessoa competente, cumpre suas tarefas, cumpre o que lhe é pedido e faz o seu trabalho de forma ética e de forma legal, honesta. Mas você não gosta daquela pessoa, certo? Então você chega e começa a inventar coisas, agir de uma forma estranha, de mentir, não ser ético com um colega seu de trabalho sobre aquela pessoa, certo? Botando aquela pessoa com a reputação lá embaixo e prejudicando toda a situação daquele colega de trabalho, certo? Outro subtítulo que é não criticar de maneira desleal os trabalhos de outro profissional ou as determinações dos que tenham atribuições superiores, certo? Eu sou inferior a um colega meu de trabalho, certo?
Então, pô, ele tá acima de mim, então eu vou criticar ele de uma forma desleal, dizer que o trabalho dele não presta. É praticamente um pouco igual com o primeiro subtítulo que eu expliquei para vocês aqui, certo? É basicamente isso. Ele não vai ser ético e não vai aceitar que outra pessoa esteja acima dele, que tem uma pessoa sempre superior a ele, certo? Outro subtítulo aqui desse terceiro artigo diz o seguinte: não se interpor entre outros profissionais e seus clientes sem ser solicitada a sua intervenção e, nesse caso, evitar, na medida do possível, que se cometam injustiças. Esse subtítulo diz o seguinte, que tá lá, né, os profissionais estão trabalhando e não foi solicitada a sua opinião sobre aquilo, certo? Você está vendo que é uma coisa certa, que é uma coisa que vai dar certo, você não precisa se intrometer. Não é uma coisa que vai prejudicar, que você precisa interferir para que dizer, não, esse negócio está errado, esse negócio não vai dar certo, esse negócio vai cair. Se for uma obra, se for um projeto, esse negócio não vai dar certo no projeto, uma plantação, né? Ou uma série de produção de algum alimento, de algum produto, né? Então é uma coisa que vai dar certo, mas não solicitar a sua opinião sobre esse trabalho. Aí você vai lá dar essa opinião, comete injustiça com alguém, prejudica, aí você ganha esse trabalho para você, outra pessoa que mais precisa desse trabalho, que está no projeto ou algo parecido, vai ser colocado de fora porque você se intrometeu e prejudicou outro colega. Aí assim vai. Esse terceiro artigo, ele abrange tudo isso. Não cometer injustiças contra seus colegas de trabalho, ou até mesmo na faculdade, na universidade. Você não cometer contra os seus próprios colegas de classe, o alunado em geral, ou até mesmo com os professores. Sempre manter uma boa atitude ética, para não cometer assim injustiças contra seus colegas de trabalho ou colegas de classe, um alunado em geral. Então, vou falar agora para vocês sobre o artigo de número 4. O artigo número 4 diz o seguinte: não praticar qualquer ato que, direto ou indiretamente, possa prejudicar legítimos interesses de outros profissionais, certo? Um desses subtítulos desse artigo é o seguinte: não se aproveitar nem concorrer para que se aproveitem de ideias, planos, projetos de autorias de outros profissionais sem a necessidade de citação ou autorização expressa. O seguinte: supor que tem uma reunião na empresa, certo? E estavam discutindo ideias sobre novos projetos, e um colega seu deu uma grande ideia que você achou interessante, sem o conhecimento dele, ou sem chegar, vamos trabalhar junto nessa ideia, vamos botar essa ideia em prática, vamos pensar junto, projetar. Não, ele chega em casa, uma boa, pegou a ideia lá do seu colega, adianta lá, faz o projeto e entrega. Isso não é atitude ética. Você roubou a ideia, né? Um plano. O seu colega estava querendo isso e você ao menos nem falou que foi ideia dele, né? Não é certo, não é ético. Outro subtema é o seguinte: não injuriar outro profissional, nem criticar de maneira deprimosa sua atuação ou de entidade de classe. Que é injuriar? Injuriar é não ser justo, certo? Então, não ser justo com outro profissional, nem criticá-lo, de maneira que vai deprimi-lo ou denegri-lo, vai denegrir a sua imagem, né? E nem entidade de classe. A gente já falou o que são entidades de classe, né? Entidades de classe, só para quem não está pegando a aula desse ponto, entidades de classe são diferentes organizações que representam diversas modalidades profissionais, ligadas à engenharia, arquitetura, agronomia, geografia, geologia e meteorologia, certo? Então, é isso. É não ser injusto
com esse tipo de profissional, nem criticá-lo de maneira que vai denegrir a imagem dele ou deprima o próprio profissional, né? Outro subtema é o seguinte: não substituir o profissional em trabalho já iniciado sem seu conhecimento prévio. Tipo, um profissional que está trabalhando num projeto, né, numa plantação, numa sede de produção, um projeto arquitetônico, e o seguinte, o cara, o chefe, a pessoa que está superior a ele, chega de certa forma e fala: ó, a partir da manhã eu não quero você trabalhando aqui. Ó, eu não quero, você está demitido, acabou. Isso não pode, tem que ter um aviso prévio, uma certa fala: daqui a uma semana, 2 semanas você não vai poder mais estar trabalhando, você vai ter que se afastar, e é isso. Você tem que sempre dar um aviso prévio para poder o profissional se preparar para entregar um projeto ou concluído ou uma parte concluída, certo? Outro subtema é o seguinte: não solicitar nem pleitar cargo desempenhador que é desempenhado por outro profissional. Eu não posso pedir que outra pessoa ocupe o meu lugar, nem que eu possa ocupar o lugar da outra pessoa, certo? Outro subtema é o seguinte: não procurar suplantar outro profissional depois de ter tomado providências para obtenção de emprego ou serviço. O que seria suplantar? Suplantar é bater, assim, derrubar, colocar por baixo o profissional, certo? Depois de ter tomado o seu lugar, certo? Não sei, por acaso, foi colocado a serviço, outro profissional foi retirado para você entrar no lugar dele, acabou, deixa pra lá. Se for conversar com ele, conversa a respeito do projeto, o que foi feito, o que é para ser feito ainda. Outro subtema é não tentar obter emprego ou serviço à base de menores salários ou honorários pelo desmerecimento da capacidade alheia. Vamos supor que eu ganho 10 mil reais. Outra pessoa que tem menos capacidade que eu está ganhando 12 mil. Eu vou revolucionar o mundo porque a pessoa que sei lá, tem uma formação menor que a minha, vamos supor que eu tenho um doutorado, tenho um mestrado, e a pessoa não tem nada, está ganhando mais que eu vou fazer uma revolução porque o salário dela é maior que o meu. Não, acabou, fica na tua, faz o teu e pronto. Outro subtítulo é o seguinte: não rever ou corrigir o trabalho de outro profissional, salvo com o consentimento deste sempre ou após o término dessas funções, certo? Eu peguei um projeto de outro profissional, eu estou olhando aqui, se eu ver uma coisa absurda, eu vou chegar para ele falar. Agora, se eu ver coisas pequenas que não vão revolucionar ou não vão prejudicar o andamento do projeto, certo? Eu vou chegar para ele: ó, posso dar uma dica aqui? Ele vai me permitir, eu dou, senão eu deixo para lá e deixo ele para trabalhar, certo? Outra coisa também é não intervir num projeto em outros profissionais, né? Não posso, que já tenham atuado ativamente em sua elaboração, tendo presentes conceitos legais e vigentes, certo? Então, esse é basicamente o quarto artigo. O artigo não quer que você pratique qualquer ato, direto ou indiretamente, que possa prejudicar os outros profissionais, né? Vários interesses dos outros profissionais. Você tem que agir de acordo com esse artigo para se tornar cada vez mais ético dentro desse código de engenharia. Vamos lá, eu vou falar agora para vocês sobre o quinto artigo, certo? O artigo número 5. Eu vou dar uma lida para vocês para ter uma breve introdução sobre esse artigo. Não solicitar nem submeter propostas contendo condições que constituam competição ou serviços profissionais, certo? Um dos subtemas desse artigo é o seguinte: ele diz o seguinte: não competir por meio de reduções de remuneração ou qualquer outra forma de concessão.
O que esse subtema vem a me dizer e o que significa ele? É o seguinte: numa empresa, certo? Seja ela qual for, na área de engenharia, arquitetura, agronomia e etc. Não é ético um profissional que está acima dos outros fazer uma competição para que essa competição vá acarretar no seu salário, entendeu? Tipo, na arquitetura, quem fizer um melhor projeto arquitetônico, um projeto mais organizado, um projeto mais bem feito, mais bonito, com mais criatividade, vai ter o salário superior do que outra pessoa que não teve essa criatividade toda, nem teve essa organização toda. Isso vale também para engenharia, para agronomia, para séries de outros trabalhos, né? Outro subtema é o seguinte: ele diz o seguinte: não propor serviços com redução de preços após haver conhecido proposta de outros profissionais, certo? Tipo, muitas lojas assim no comércio fazem o que? Derruba preço. Você vai numa concorrente, vê o preço de um celular, ele está R$600. Aí você chega na loja concorrente e fala: olha, naquela loja tal está de R$600. Aí ela vai e abaixa o preço. Isso no comércio, não que esteja ético, não vou dizer que não é ético, que ele sobrevive de ser uma certa concorrência, mas como profissional, isso não é ético. Tipo, uma pessoa chega com um projeto: olha, essa pessoa aqui fez um projeto e faça o seu aí, me dê um preço menor, certo? Isso é uma concorrência. Isso dentro desse código, esse código vem nos mostrar que isso não é ético dentro da engenharia, arquitetura, agronomia e essa série de outras profissões dentro desse código de ética, entendeu? Outro subtema desse artigo 5, ele vem me falar o seguinte: manter-se atualizado quanto a tabelas de honorários, salários e dados de custos recomendados pelos órgãos de classes competentes e adotá-los como base para serviços profissionais. Quem são esses órgãos? O CREA, e o CONFER, entendeu? Eles, dentro desses órgãos, tem várias séries de tabelas de preços que você tem que segui-las, certo? Segui-las mesmo, não aumentar nem diminuir, para que isso possa ter um processo ético dentro desse código, certo? Tendo isso em vista, se esse artigo for seguido ao pé da letra, o que não acontece, é muito difícil você, começando agora, assim, muitos engenheiros começando agora, aí chega uma pessoa: fui pegar esse projeto aqui e me deram esse valor. Você faz esse mesmo projeto por um valor inferior, a pessoa está começando agora, vai ficar muito tentada a aceitar isso, porque tem pouco trabalho, pouca experiência e quer um trabalho e uma experiência sempre cada vez melhor, entendeu? Aí também é que tá, não vai estar dentro dessa tabela de preços. Então, se você não fizer esse primeiro subtema que eu falei, consequentemente os outros não vão se encaixar. Agora, se você seguir a risca todos isso, aí você vai ser ético dentro desse artigo do Código de Ética, certo? Esse foi o artigo número 5. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre o 6º artigo. O 6º artigo, ele vem me dizer o seguinte, eu vou dar uma lida aqui para vocês. Ele diz assim: atuar dentro da melhor técnica e do mais elevado espírito público, devendo, quando consultor, limitar seus pareceres às matérias específicas que tenham sido objeto de consulta, certo? Novamente aqueles subtemas dentro do artigo, né? O primeiro subtema vai me dizer o seguinte: na qualidade de consultor, o perito ou árbitro independente agir com absoluta imparcialidade, ou seja, sem pender para nenhum dos dois lados, ou mais lados, caso teira em julgamento ou periculosidade, certo? E não levar em conta nenhuma consideração de ordem pessoal. Vamos lá. Você está atuando como consultor, ou perito, ou árbitro independente, né, como já citado aqui.
de alguma situação, certo? E você é amigo de um dos dois que está naquela situação. Se você agir com imparcialidade, você não vai levar em consideração que você conhece, que você é amigo daquela tal parte, certo? Isso é uma consideração de ordem pessoal. Acabou ali. A partir do momento que você está sendo consultor, você tem que ser justo para ambas as partes, certo? E julgar o que for necessário, consultar o que for necessário. Quando servir, outro subtema agora, quando servir em julgamento, perícia ou comissão técnica, somente expressar a sua opinião se baseada em conhecimentos adequados e convicção honesta. É um pouco a ver com o primeiro subtema, certo? Só que esse é o seguinte: você não pode, quando você estiver julgando ou na parte da perícia ou comissão, falar uma coisa que você não sabe e outra que você sabe que é aquilo, mas mentir e não ser honesto dando a opinião, certo? Você está lá na situação, você sabe que se você falar aquilo, você vai prejudicar um, mas se você falar aquilo, você não vai prejudicar nenhum dos dois, e acaba omitindo e não sendo honesto com esse fato, certo? Vamos lá. Outro subtema é o seguinte, ele diz o seguinte: não atuar como consultor sem conhecimento dos profissionais encarregados diretamente do serviço. Ou seja, eu tô atuando como consultor de um serviço, certo? E esse serviço possui 2 profissionais. Só que somente um profissional sabe que eu sou consultor e o outro não sabe. Aí, isso também não é ético dentro desse código e dentro de todos os códigos de ética. Outro subtema me diz o seguinte: se atuar como consultor em outro país, observar as normas nele vigentes sobre conduta profissional, ou, no caso de inexistência de normas específicas, adotar as normas estabelecidas pela FMOI, Federação Mundial das Organizações de Integração, né? Certo? Esse subtema vem do seguinte: se você for atuar como consultor em outro país, você primeiro vai procurar as normas que você está nesse país, certo? Se por acaso esse país não possui essas normas, aí você vai adotar as normas estabelecidas pela FMOI, certo? Simples assim. Outro subtema, ele diz o seguinte: por serviços prestados em outro país, não utilizar nenhum processo de promoção, publicidade, divulgação do que for admitido pelas normas referidas ao país, entendeu? Você não se vangloriar, não usar isso que você foi consultor em outro país, serviços prestados em outro país, para a sua carreira, assim, né? Pode entrar no seu currículo, pode entrar como você fez uma especialização em outro país, certo? Foi consultor em outro país, mas não ficar batendo sempre na mesma tecla e vangloriando sempre por isso, certo? Basicamente é esse o 6º artigo, certo? Qualidade do consultor, perito, não tem que agir sempre com imparcialidade, não levar para o lado pessoal, certo? Não ser desonesto, sempre agir com imparcialidade e honestidade nas suas consultorias ou perícias, certo? E atuar sempre de forma ética. É isso que tem dentro desse 6º artigo também. Vamos lá. O 7º artigo, vou falar agora sobre o 7º artigo. Ele diz o seguinte, eu vou dar uma lida aqui para vocês. Exercer o trabalho profissional com lealdade, dedicação e honestidade para com os clientes, empregadores ou chefes, certo? E com espírito de justiça, equidade para os contratantes e empreiteiros. Um dos subtemas, certo, abordados por esse artigo, ele vem dizer o seguinte: considerar como confidencial toda informação técnica, financeira ou de outra natureza que obtenha sobre os interesses do seu cliente ou empregador. Ou seja, se você está num projeto com seu cliente empregador, ou até um projeto grande assim, você não vai sair para todo mundo falando o quanto custa esse projeto, informações técnicas
de materiais que vão ser usados e outros tipos de informações, certo? Isso não é ético dentro desse artigo e dentro do Código de Engenharia, certo? É bom ter sempre um sigilo para que esse trabalho ocorra e que não tenham outros más olhos que possam dar continuidade de uma forma errada a esse projeto, certo? Outro subtema que esse artigo 7 vem abordar é o seguinte: receber somente de uma única fonte honorários ou com compensação pelo mesmo serviço prestado, salvo se, para proceder de modo diverso, tiver havido consentimento de todas as partes interessadas, certo? O que isso vem falar? O que isso vem dizer? Que você só vai receber do que ele contratou, sem serviço por fora, para receber por fora de um projeto. E isso também é muito falta de ética, porque é o seguinte: se eu estou trabalhando com uma pessoa e essa pessoa quer que eu mude o projeto de fora e vai me pagar a mais para mim modificar esse projeto, sendo que eu estou trabalhando para uma pessoa X e aí não quer mudar, isso não é ético, certo? Eu tenho que receber somente de uma única fonte, de um único contratante, certo? Para isso, tem todo esse código de ética ensinando como se deve agir ou não agir. Vamos lá. Dando continuidade ao sétimo artigo, temos outro subtítulozinho, outro subtema, certo? Ele diz o seguinte: não receber de empreiteiros, fornecedores ou entidades relacionadas com a transação em causa, comissões, descontos, serviços ou outros favorecimentos, nem apresentar qualquer tipo de proposta nesse sentido. Ou seja, não querer por conta de eu estar trabalhando, vamos supor, para uma empresa grande, vamos supor que eu estou trabalhando para a Volkswagen, sou engenheiro de produção, certo? Eu trabalho com uma série de carros da Volkswagen e tal, e estou trabalhando para ele há bastante tempo. Não é ético eu chegar para eles: olha, eu trabalho para vocês, me dê um desconto a mais, ou me dê uma comissão porque eu estou fazendo isso aqui, essa série foi a mais vendida, a que eu produzi foi a mais vendida. Não é ético isso, entendeu? A pessoa querer sobressair por conta que está trabalhando para a empresa e querer descontos e favorecimentos sem justa causa, entendeu? Ó, outro subtema, ele diz o seguinte: prevenir seu empregador, colega interessado ou cliente das consequências que possam advir do não acolhimento de parecer ou projeto de sua autoria, certo? Ele vem dizer que o empregador, colega interessado do cliente, ou o cliente, no caso, das consequências possam advir de um projeto que é meu, certo? Porque é meu, eu posso colocar quem eu quiser no meu projeto. Também não é assim. Se eu trabalho para terceiros ou empresas terceirizadas, eu tenho que aceitar a equipe que eles me propostam. Eu posso solicitar pessoas que eu desejo trabalhar junto, só que se eles não estiverem de acordo, tudo bem, eu sou funcionário, eu tenho que aceitar, certo? Outro subtema, ele diz o seguinte: não praticar quaisquer atos que possam comprometer a confiança que lhe é depositada pelo seu cliente ou empregador, certo? Eu estou lá numa grande obra, certo? E o cara me depositou toda a confiança. Aí eu estou lá, tal, relaxei, terminei o serviço de hoje, chegar junto com o pessoal: não, vamos tomar uma cerveja, vamos distrair um pouquinho, vamos ouvir uma música, vamos deixar o trabalho mais um pouquinho de lado, amanhã a gente termina, amanhã a gente conclui. E isso é uma prática que vai comprometer a minha confiança com o meu empregador, certo? Ou o meu cliente, né? Eu posso estar também, eu posso ser também um empregador e posso estar deixando de lado o compromisso que eu tenho com o meu cliente para fazer outras coisas que não tem nada a ver com o projeto ou algo do tipo, certo? É basicamente isso que o sétimo artigo vem me dizer: para exercer o trabalho profissional com lealdade, honestidade para com meus clientes ou empregadores, ou eu posso ser empregador também ou cliente, certo?
com o espírito de justiça para com os contratantes e empreiteiros, ou assim, de outras até profissões, né? Não precisa ser necessário sempre contratantes e empreiteiros. Mas é isso que o 7º artigo vem nos dizer e vem nos alertar, certo? Então é isso. 8º artigo. O artigo de número 8, eu vou ler aqui a definição dele para vocês. É o seguinte: ter sempre em vista o bem-estar e o progresso funcional de seus empregados ou subordinados e tratá-los com retidão, justiça e humanidade, certo? Pronto. O primeiro subtema, o primeiro tópico dele, ele fala o seguinte: facilitar e estimular a atividade funcional de seus empregados, não criando obstáculos aos seus anseios de promoção ou melhoria, certo? Tipo, o meu colega de trabalho tá lá querendo se promover, querendo subir mais um pouquinho o nível e tal, e o meu propósito é facilitar para que ele consiga a promoção dele, consiga pegar um cargo melhor, que ganhe um pouquinho mais, para melhorar um pouquinho a vida dele, e não criar obstáculos para que isso não aconteça. Levantando um falso testemunho, certo? Ou tentando fazer de tudo para ele não subir na carreira dele, entendeu? É esse o subtema que vem a nesse artigo 8. O outro tópico também, ele fala o seguinte: é defender o princípio de fixar para seus subordinados ou empregados, sem distinção de salários adequados à responsabilidade, à eficiência e ao grau de perfeição dos serviços que executam, certo? Isso vem me dizer o seguinte, que os subordinados ou empregados têm que ter um salário adequado à sua responsabilidade, certo? Se ele chefia bastante, se ele tem um grande domínio sobre os outros empregados, e ele comanda mesmo, e sem ele a coisa não anda, o salário dele tem que ser melhor do que os próprios técnicos ou os próprios subordinados dos chefes, né? Então isso é uma coisa meio que lógica. Mas se o de baixo for uma pessoa mais abaixo, for um salário elevado, é como diz outro artigo lá atrás: eu não vou fazer questão, eu não vou querer abrir uma disputa porque o que está abaixo de mim está ganhando mais que mim, certo? Mais que eu, no caso, desculpa. E é isso que está. E o outro artigo me falou isso, e esse já vem complementando aquele outro artigo, certo? Isso é defender o princípio de fixar para os subordinados ou empregados, certo? Outro subtema do artigo 8, ele vem me dizer o seguinte: reconhecer e respeitar os direitos dos seus empregados ou subordinados, que concreme as liberdades civis, individuais, políticas, de pensamento e de associações. Esse subtema vai me dizer o seguinte: ele fala o seguinte: ele tem que reconhecer e respeitar os direitos dos empregados, certo? Todos os empregados têm direitos e deveres. Os deveres a gente tá lendo para vocês agora. No caso, se for empregados na parte de ética, arquitetura ou agronomia e dessas outras opções que esse código de ética abrange, certo? E os deveres são esses. Os direitos, todos os funcionários têm direitos iguais, certo? Seja ele do gari ao engenheiro, ao médico, ao advogado, tanto faz, certo? Liberdades civis, individuais, políticas, tudo tem que abranger. Eu tenho que reconhecer e respeitar esses direitos dos meus empregados ou subordinados, certo? Outro subtema do 8º artigo, ele vem me dizer o seguinte: que é não utilizar a minha condição de empregador ou chefe para desrespeitar a dignidade de um subordinado meu ou seu, nem para induzir um profissional a infringir qualquer tipo desse código aqui, certo? Se eu sou um superior, eu não vou ser ético se mandar ele fazer uma coisa não ética, e ele também não vai ser ético se aceitar fazer uma coisa não ética só porque é um profissional acima da sua categoria, que manda em você, entre aspas, né? Certo?
Então, ele não pode utilizar da condição de chefe, da condição superior a um subordinado, certo? Para desrespeitar essa dignidade, dos artigos de ética, entendeu? Ele não pode ultrapassar isso, não pode desrespeitar esse código de ética, certo? É isso basicamente que o 8º artigo vem dizer pra gente. É ter sempre em vista o bem-estar e o processo funcional dos meus empregados ou subordinados. Tratá-lo com justiça, humanidade e retidão. Certo? Tem que sempre fazer a justiça para que sempre tenha o bem do convívio da empresa, do chefe, do subordinado, do empregado, de todo mundo ao redor. É isso que esse 8º artigo vem nos falar. Vamos lá. O 9º e último artigo desse código, certo? Ele me diz o seguinte: colocar-se a par da legislação que rege o exercício profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia, visando cumpri-la corretamente e colaborar para a sua atualização e aperfeiçoamento, certo? Esse último artigo, ele não tem muita coisa assim para explicar, certo? Ele é mais de leitura e entendimento pessoal. Ele diz o seguinte: o primeiro subtema desse artigo, ele diz o seguinte: manter-se em dia com a legislação vigente e procurar difundi-la a fim que seja prestigiado e defendido o legítimo exercício da profissão, certo? Como assim, né? Eu vou dar uma simples explicação sobre isso. Sempre, como se diz, cumprir com todas as tarefas da legislação, prestigiando o legítimo exercício da profissão. Você é engenheiro, cumpra seu papel como engenheiro. Se você é arquiteto, cumpra seu papel como arquiteto. Agrônomo, a mesma coisa. O segundo subtema, ele vem dizer o seguinte: procurar colaborar com os órgãos incumbidos da aplicação da lei de regulação do exercício profissional e promover, pelo seu voto nas entidades de classe, a melhor composição daqueles órgãos. Certo? É basicamente isso. Como disse a vocês, não tem muita coisa para explicar. É basicamente entender, né? E outro subtema do artigo do 9º artigo, desculpe, é o seguinte: ter sempre presente que as infrações deste código de ética serão julgadas pelas câmaras especializadas instruídas nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CREAS, certo? Recebendo recursos para os referidos Conselhos Regionais e, em última instância, para o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, conforme dispõe a legislação vigente, certo? Então, basicamente é isso. Eu vou dar um breve resumo de todos os artigos, né? Eu vou ler todos os artigos para vocês, do 1 até o 9, certo? Primeiramente, voltando aqui uma videoaula sobre ética, né? A matéria de ética, pedido esse trabalho pelo professor Adeildo, da Universidade Federal de Alagoas. E assim, ele foi um trabalho para mim falar sobre o código de ética na engenharia, certo? O primeiro artigo diz o seguinte: interessar-se pelo bem público com tal finalidade, contribuir com seus conhecimentos, capacidade e experiência para melhor servir a humanidade, certo? Artigo 2: considerar a profissão como alto título de honra e não praticar nem permitir a prática de atos que comprometam a sua dignidade. Artigo 3: não cometer ou contribuir para que se cometam injustiça contra colegas. Artigo 4: não praticar qualquer ato que, direta ou indiretamente, possa prejudicar legítimos interesses de outros profissionais. Quinto artigo: não solicitar nem submeter propostas contendo condições que constituam competição por serviços profissionais. Sexto artigo: atuar dentro da melhor técnica e do mais elevado espírito público, devendo, quando constou, limitar seus pareceres às matérias específicas que tenham sido objeto de consulta. Sétimo artigo: exercer o trabalho profissional com lealdade, dedicação e honestidade para com seus clientes e empregadores ou chefes, e com o espírito de justiça e equidade para os contratantes e empreiteiros. Oitavo artigo:
ter sempre em vista o bem-estar e o processo funcional de seus empregados ou subordinados e tratá-lo com retidão, justiça e humanidade. E o nono artigo que acabamos de explicar, colocar-se a par da legislação que rege o exercício profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia, visando a cumpri-la corretamente e colaborar para a sua atualização e aperfeiçoamento. Bom, então, essa foi a videoaula da disciplina de ética e exercício profissional, relativo ao trabalho de reavaliação, certo? E eu espero muito que vocês tenham gostado da aula e obrigado.